Hoje, vamos falar de mais alguns pontos importantes sobre o Nasoverse, e que talvez vocês possam ter algumas dúvidas. Então, chega mais com o Lupin, e vamos falar sobre servos, Atlântida, histórias do Nasoverse e regras. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, deixe aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Sem mais enrolação, vamos analisar um pouco mais do Nasoverse. Nasoverse, complicado de entender e que sempre traz boas discussões, principalmente quando falamos de mundos, pois os mundos podem sofrer variações que podem mudar alguns eventos e até regras. Por exemplo, as regras que se aplicam a Fate Extra não são iguais às que são aplicadas ao mundo real. No Muncel, dentro de seu sistema de guerra do Graal, as coisas mudam um pouco. Lá dentro, todos os fenômenos divinos naturais se tornam reais. Isso permite um melhor uso de construtos divinos e também um aumento exponencial do poder de seres que são considerados deuses. Por isso, no Muncel, algumas armas ficam diferentes, como o Vasavi Shakti, que passa a usar o poder do trovão além do poder do sol. Alguns servos, como a Melt, é enfraquecida quando vem para o mundo real. Inclusive, eu explico uma parte disso no meu vídeo sobre ela, se eu não me engano. Além do mais, o Graal aqui não se trata de uma taça dourada, como numa guerra comum. O Santo Graal é o próprio Muncel, que concede ao mestre vencedor a capacidade de escolher ou criar algum mundo específico. Mas, e quando há variações de histórias em alguns mundos? Por que isso acontece? Isso é uma pergunta muito importante e que pode realmente causar confusão. A Atlântida é uma das várias histórias do Nasoverse que tem variações. E isso não é um erro. As histórias ganham contextos diferentes, de acordo com os registros da história dos seres que estão atualmente dominantes, ou seja, na superfície do mundo. E não confunda a textura do mundo humano com a história humana adequada. A textura da humanidade faz parte da história adequada, mas ela por si só não é a história adequada. Textura é uma camada de realidade que é ajustada pelo próprio planeta para se adequar às leis e conceitos de realidade. Isso é definido por quem está dominando a superfície. No caso da Era Moderna, somos nós, os humanos, que dominaram o mundo. Se quer entender melhor esse assunto, eu tenho um vídeo onde explico o que são essas membranas que envolvem o planeta. Aliás, essa camada de realidade também é uma das múltiplas defesas que o planeta tem para se proteger de ameaças. Bom, essas camadas de realidade são formadas de acordo com o que a raça dominante estabelece como sua história, como sua lei e como seus conceitos. Os humanos da Era Moderna abandonaram o mistério e deixaram de adorar divindades e de acreditar em mitos. Portanto, o planeta vai se ajustar, aplicando esses conceitos à sua textura. Aqui está a chave para a gente entender as dissonâncias que existem nas histórias do Nasoverse e que aqueles que são novatos ou não entendem podem acabar interpretando como erros. Mas não é bem assim. Certas histórias, por não serem observadas pelos métodos humanos, não são registradas como histórias reais, e por isso, as verdadeiras histórias deixam de fazer parte da história humana adequada, pois o método usado pela humanidade para detectar eventos, resolver fenômenos e outras coisas é o que chamamos de ciência, e a ciência não é capaz de observar o que é chamado no Nasoverse de mistério. A Era dos Deuses, magia e criaturas mágicas é chamada de Era do Mistério, e a Era dos Humanos, onde tudo tem que passar por um método de avaliação e comprovação científica, é chamada de Era da Razão. E por causa disso, uma não serve para explicar a outra, pois isso criou uma parede entre a humanidade e o mundo da magia. Essa parede é o que cria esses problemas das variações das histórias do Nasoverse e outras questões que são problemáticas. E para que vocês entendam isso de uma vez por todas, vamos pegar Atlântida como exemplo. A história de Atlântida, o continente perdido, é uma história que sempre nos traz curiosidade, até mesmo no mundo real. No Nasoverse, esse continente vai ter algumas citações de sua destruição que são divergentes. Uma das versões da história vai dizer que Atlântida era um reino rico em recursos naturais, cujo povo perdeu o respeito pelos deuses. Então, como castigo, os próprios deuses de Atlântida trouxeram uma grande inundação que arrasou com o reino e afundou o continente no mar. Já na versão acadêmica, os cientistas do Nasoverse vai dizer que, na verdade, não há provas da existência do continente. A teoria da deriva continental sugere que um supercontinente continha toda a massa da Terra, e, portanto, não haveria espaço para mais um continente.
Então, na história humana adequada, é concluído que pelos estudos das placas tectônicas, não há provas concretas, e nem como atestar sua existência. A única coisa que se tem algum registro sobre Atlântida vem dos relatos de Platão. De resto, não há nenhuma evidência. A versão do Lost Belt vai nos trazer a verdadeira revelação daquilo que a humanidade não pode atestar por ciência. No Lost Belt é dito que quando os deuses máquinas chegaram à Terra, eles trouxeram civilização ao povo de Atlântida e se tornaram deificados, após receber nomes e personalidades dos habitantes. Esses deuses governaram o continente até 12.000 AC. Ele foi destruído, junto com esses deuses, pelo ataque da Sefar, uma era chamada de Leucosmáquia. Percebem que há 3 versões de uma mesma história, em contextos diferentes? Isso não é um erro, é apenas as eras que estão mudando, o que faz com que mude a compreensão que cada povo tem sobre um determinado assunto. Esse período, chamado de Leucosmáquia, eu falo sobre ele nesse vídeo que eu vou deixar no card, onde explico as eras gregas, incluindo essa. Então, a razão real dessas diferenças é que os humanos mais antigos ainda acreditavam no mistério, diferente dos humanos modernos, que usam a ciência para provar suas histórias e teorias. O evento Leucosmáquia é a verdadeira razão da queda de Atlântida, mas, pelo fato dos humanos modernos não acreditarem no continente perdido, mesmo sendo um evento real, ele não existe na história adequada, pois os humanos modernos não têm meios de detectá-lo por estar envolvido em mistério, não podendo ser avaliado por meios físicos usados na ciência. Isso é a causa de todas essas versões do mito de Atlântida, como ser afundada pelos deuses, ser destruída por algum cataclisma, ou até mesmo no caso da ciência, onde Atlântida sequer existiu. Entenderam agora? Variações de histórias não são erros, apenas contextualizações que estão de acordo com o que cada pessoa compreende de uma determinada história em relação ao seu mundo ou sua era. E pelo fato de não ter evidência de sua existência, o período Leucosmáquia não foi registrado na história humana, o que faz com que várias vertentes de seu mito sejam difundidas no Nasoverse, através de seus personagens. Outra coisa que deve ser entendida, servos da classe Ruler são interessantes para se falar aqui. Porque, como vocês sabem, em Fate Apócrifa, a Jane usa um receptáculo, uma garota com a mesma compatibilidade, para que a governante pudesse atuar no mundo. As regras do Nasoverse diz que para que um servo regular ou irregular exista no mundo, ele precisa de uma âncora, um ponto de contato. No caso, possuir um mestre, encarnar, ou ele precisa de alguma fonte de energia alternativa para se manter no mundo. Ou, no último caso, quando nenhuma das alternativas é possível, forçar ou pedir permissão para possuir um corpo humano que seja compatível. Servos Ruler precisam de um receptáculo, porém, depende do contexto em que isso acontece. Em Fate Apócrifa, o caso da Jane foi único, porque como ela não podia ser invocada normalmente para ter um mestre e usar a mana dele para se manter materializada, ela precisaria de um outro meio, um corpo real. E o jeito mais fácil que o Graal achou para trazer a Jane foi justamente usar a Letícia, que é igualzinha a Jane, totalmente compatível até mesmo na aparência, sendo até devota à santa. Então, a Jane pediu permissão para usá-la como receptáculo. Aqui nesse contexto, sim, a possessão é obrigatória, porque a Jane não teria outra forma de ser invocada. Mas então, e outros casos como o do Gilgamesh, a Makusa, e tantos outros da classe Ruler, novos conceitos vão sendo acrescentados conforme o autor está desenvolvendo seu universo. Por isso, é importante a gente se atualizar, principalmente eu, que falo da obra para vocês. O primeiro conceito que é preciso entender é chamado de encarnação. Se trata de servos encarnados, onde de fato eles ganham um corpo real, de carne e osso. Esse tipo de servo não precisa de um mestre, nem mesmo de um receptáculo como âncora. Eles existem no mundo, livremente. Podemos pegar o exemplo de Gilgamesh em Fate Zero. Após ser afogado na lama do Graal, ele acabou sendo encarnado, podendo assim continuar no mundo, sem que as barreiras do mundo o rejeitassem. Este é o mesmo caso do Amakusa, de Fate Apócrifa. Sim, o Amakusa ganhou um corpo real em Fate Apócrifa. Ele não tinha qualidades de um servo, e grande parte de suas habilidades foi reduzida aos parâmetros humanos. É por isso que ele não precisou de um receptáculo. Ele foi invocado e encarnado em um corpo real, podendo assim exibir parte de sua autoridade como servo da classe Ruler. O outro tipo de servo é chamado de Stray Servants, traduzindo para o nosso idioma, servos perdidos ou abandonados. Essa mecânica do Nasoverse é mais recente, sendo trabalhada em Fate Grand Order e também no Fate dos Samurais.
No contexto de Fate Go, eu já expliquei para vocês meio que por cima, mas os Stray Servants são todos aqueles que aparecem nas singularidades, subsingularidades ou regiões semelhantes que não possuem mestres. E mesmo assim, estão materializados, devido a circunstâncias únicas que existem nessas regiões, que permitem se manterem em um corpo físico. É por isso que os servos ruler, ou de outras classes, que aparecem nas singularidades, não precisam de um mestre ou de um receptáculo. Eles recebem mana alternativa, seja de um santo graal, ou de outros lugares. Já no Fate dos samurais, o contexto é diferente, mas a regra é a mesma. Nesse mundo, os Stray Servants correspondem às 7 classes normais, contando com o ruler. Eles foram invocados, junto com os 7 servos regulares. Os mestres podem fazer amizade com esses servos, e até convencê-los a se juntarem a eles. E o detalhe é o seguinte, como eles não possuem mestres, eles se mantêm no mundo, usando a energia mágica das linhas lei da região. É isso que permite que eles se mantenham materializados. É por isso que o Gilgamesh Ruler desse mundo também não precisou de receptáculo. Ele também está usando isso, a energia das linhas de lei. Essa é a explicação do Ruler desse mundo. É por isso que casos de possessão ruler nunca mais ocorreram. Não é porque a regra tenha sido abandonada ou anulada. Na verdade, cada caso está aplicando um recurso diferente. E tem mais um detalhe. Essa invocação incomum do Fate dos samurais deixa esses servos mais fracos do que normalmente eles seriam. Além do mais, os Stray Servants desse mundo não podem deixar o território a qual eles estão vinculados. Simplificando, eles só podem atuar em um determinado perímetro. Por isso que antes de qualquer conclusão, é preciso analisar como as regras estão aplicadas em cada mundo. Aliás, já vou cantar a bola para vocês. Esse conceito de linhas de lei é trabalhado também em Fate Strange Fate. Inclusive, a mestre do Gilgamesh possui certa conexão com essas linhas de lei. Isso foi dito na novel, na disputa das duas Enuma Elish. Então, se você não leu, fique atento com o anime, porque ele trabalha com esse conceito. Por hora, vamos parar por aqui, em mais uma preparação para o Ordial. Espero eu que vocês tenham entendido o que eu falei, mas se tiver dúvidas ou sugestões, deixe na área de comentários. Agora, se você sempre sonhou em desenhar, no primeiro comentário fixado neste vídeo, eu vou deixar um link de um curso que vale muito a pena você conferir. Esse material tem ajudado muitas pessoas a melhorar e até a aprender do zero. Vão lá e não percam essa chance. Eu encerro, agradecendo a todos vocês que têm me ajudado e me acompanhado. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!